Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler primeiramente dois textos. Primeiro, no livro de Provérbios, no capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Aleluia. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Agora você vai para o livro do profeta Isaías, um pouquinho para frente, depois de Provérbios, você vai encontrar Eclesiastes, depois Isaías, no capítulo 8, Isaías no capítulo 8, apenas a parte A do versículo 10, uma promessa que o Senhor dá a Israel sobre o Messias, mas nós vamos usar a parte A do versículo para contextualizar o tema de hoje, que é promessa e herança. Isaías 8, 10a. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Mais uma vez, só mais um pouquinho, feche seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esse momento, Pai, obrigado pela Tua presença aqui. Simplesmente queremos que o Senhor se revele e fale conosco, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor se manifeste como o Rei do nosso coração. Eu abençoo cada pessoa que me ouve agora. Abençoo você, sua casa, sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salomão diz: confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, e não te apoie, não confie no seu próprio entendimento. A palavra estribes vem de estribo, de estribar, de apoiar. Salomão diz que quando nós nos estribamos, quando nós confiamos, quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós não estamos cumprindo aquilo que efetivamente o Senhor deseja. Isso não significa que nós não devemos ou que nós não podemos confiar na nossa capacidade, mas significa que nós devemos pedir ao Senhor que nos capacite, devemos pedir ao Senhor que nos dê direção, devemos pedir ao Senhor que encha-nos da sua presença. Mas quando nós dizemos, eu posso, eu consigo, eu vou sozinho, há uma possibilidade de nós esquecermos daquele que é o dono de tudo, aquele que tudo pode, aquele que consegue mudar todas as coisas, aquele que é o dono de tudo. Existe uma onda, e eu respeito, porém há um perigo em relação a isso. Existe uma onda já há muitos anos invadindo o meio evangélico, que é a onda do coaching. E quando nós observamos a metodologia, quando nós observamos aquilo que o ensinamento básico das técnicas de coaching trazem, nós observamos cada vez mais que há uma tendência de que as pessoas confiem mais no seu próprio entendimento. E parem algumas vezes de se estribar, de se apoiar no Senhor. Não há dificuldade, não há problema, não há impedimento nenhum
de nós praticarmos, de nós nos envolvermos, de nós fazermos os cursos, de nós nos tornarmos talvez um profissional do coaching. Mas existem algumas situações em que nós acabamos nos achando tão bons, que esquecemos que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, mas devemos confiar plenamente no Senhor. Por outro lado, o profeta Isaías, ele diz que quando nós forjamos projetos, eles são frustrados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Eu não sei você, mas eu poderia dar aqui vários exemplos da minha vida pessoal. Da minha vida pessoal, cujas experiências eu tive, infelizmente, confiando, me estribando no meu próprio entendimento, e a partir daí, forjando projetos. A partir daí, queridos, quando nós nos estribamos naquilo que é o nosso próprio único entendimento, nós acabamos, por muitas vezes, forjando projetos. Nós nos iludimos, nós achamos que aquilo tem a ver com a promessa do Senhor, nós achamos que aquilo tem a ver com a presença do Senhor, e nós esquecemos que projetos forjados, eles são frustrados. Muitas vezes, queridos, isso envolve desejo, paixão. Muitas vezes isso envolve coisas materiais. Eu me lembro que eu ouvi uma palavra há poucos dias atrás, e o pastor que ministrava essa palavra disse que muitas pessoas o procuravam para que ele orasse pelas dívidas. Muitas pessoas iam ao gabinete dele, falando: pastor, ora por mim porque eu estou endividado, ora por mim porque eu estou no Serasa, ora por mim porque eu estou com um problema sério, estou perdendo a minha casa, estou perdendo o meu carro. E aquele pastor disse que um dia recebeu mais uma pessoa, ele falou: escuta aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês, quando estão prestes a fazer uma dívida, aí vocês vêm aqui. Aí vocês, talvez não venham no gabinete do pastor, mas vocês levantem a mão e digam: Senhor, esse projeto é do Senhor. Esse projeto é para o Senhor. Porque muitas vezes, queridos, nós causamos o problema e levamos a batata quente para as mãos de quem? De Deus. E às vezes nós acabamos gerando muito mais problemas do que bênção na nossa casa, na nossa vida. E isso não tem a ver só com questões materiais. Tem a ver com questões sentimentais, emocionais, espirituais. Quando nós olhamos muito mais para a nossa alma do que para o nosso espírito. Enquanto que a Bíblia diz que alma e espírito militam contra si. Então há uma necessidade, amados, de conhecermos qual é o projeto que vem do Senhor. Qual é a promessa do Senhor? O que o Senhor tem me prometido? O que é para mim? O que eu posso dizer: Senhor, eu estou esperando a tua promessa. Eu estou esperando a tua promessa. Eu já contei aqui um tempo atrás, quando eu estava ainda no seminário, me lembro que veio uma mulher à frente, nós estávamos num final de culto lá no seminário, e veio uma mulher à frente pedindo oração. Quem orou por ela foi um pastor lá de Minas Gerais, pastor Bentes. Me lembro muito bem, eu ouvi o que ele disse. Ele falou: qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Ela disse: eu quero engravidar, eu quero ter um filho. E os médicos disseram que eu tenho dificuldade de engravidar. O pastor foi orar por ela e disse a ela: o problema não está no seu útero, o problema está no seu coração. O problema está na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Muitas vezes, queridos, nós forjamos projetos, mas vem o Senhor e diz para que
este projeto se estabeleça na tua vida, ele tem que fazer parte de uma promessa que eu tenho para você. Ele tem que fazer parte de algo que eu tenho guardado para você. Aí você está aí sentado, me perguntando, pastor, mas o que o Senhor tem para mim? O que é para mim então? O que Ele tem para mim? Nós conseguimos descobrir isso. Nós vamos descobrir isso. Nós vamos saber o que é isso quando nós tivermos a intimidade de ouvir a sua voz. Amém? Ele vai falar com você. E eu profetizo que Ele vai falar com você nesta noite, diante desta palavra que fala sobre promessa e herança. Na vida, queridos, nós temos que compreender que nem tudo que nós pedimos, nós recebemos. Mas aquilo que foi nos prometido pelo Pai, nós vamos receber de acordo com o nosso comportamento. Eu me lembro agora que tantas vezes, quando eu saio para alguma viagem, seja ela curta ou longa, a minha filha Rebeca vem e fala, pai, traz uma coisinha para mim. Traz uma coisinha para mim, traz uma coisinha para mim. É claro que ela fala isso porque eu a acostumei assim, né? Mas todas as vezes que eu digo para ela, filha, eu vou trazer algo para você. Quando eu chego em casa de viagem, o que ela fala para mim? Cadê o meu presente? Né? Às vezes eu vou até no mercado fazer alguma compra e tal, e ela fala, traz um salgadinho, traz uma aqueles docinhos que tem açúcarzinho ao redor, que é cítrico. Como é que é o nome daquilo? Fine, obrigado. Tem mais gente que ganha aí, ó. Né? E às vezes ela pede aquilo, e eu falo, tá bom, eu vou. Quando eu chego em casa, estaciono o carro na garagem, ela vem, trouxe. Né? Você que tem filho sabe que o filho cobra. Mas por que ela me cobra? Porque eu prometi. Há uns anos atrás, mais ou menos aí, uns 11, 12 anos atrás, 11 anos atrás talvez, eu trabalhava em Cascavel, e eu chegava tarde da noite em casa. Dava aula lá na Univel, e nós morávamos num apartamento, no 3º piso, que a Maria Júlia tinha 1 aninho e pouco, não tinha 2 aninhos ainda. E sempre que eu saía de lá, eu parava num posto, e comprava alguma coisinha, nem que fosse um chocolatinho, um docinho. Lá de vez em quando era dia de pagamento, vinha um Kinder Ovo. Né? Pois enquanto que eu não chegava em casa, a Maria Júlia não dormia. Muitas vezes eu abria a porta da garagem e ela gritava lá de cima, papai! Né? Por quê? Porque a promessa de que o pai voltaria com algo na mão estava no coração dela. Queridos, por que eu estou contextualizando isso e falando das minhas filhas? Né? Por quê? Porque eu, como pai, se eu prometi algo, eu preciso cumprir. E se eu prometi algo para um filho meu, ele tem o direito de cobrar, não é? Agora, se eu não falei nada, eu disse assim, olha, eu não vou trazer, eu não posso trazer, eu não posso comprar. Né? Tantos pedidos que as minhas filhas fazem, e eu digo já, olha, isso aqui não vai ter jeito. Não dá. Isso aí é uma coisa que teu pai não consegue te dar. Quando eu falo assim, elas já não me cobram mais. Mas se eu disse que eu vou dar, o que eu tenho que esperar delas? O direito de me cobrar. Você está entendendo? Então, amados, a pergunta primeira desta noite. A promessa do Senhor, ela está sobre todos nós. Há uma promessa guarda-chuva, uma promessa de que nós comeremos o melhor desta terra a partir daquilo que nós cremos. Mas existem promessas, amados, que elas são individuais. Existem promessas que são para Michele e não são para Nedir. Existem promessas que são para o Everaldo, mas não são para o Yuri.
Existem promessas que são para mim, mas não são para o seu Pedro. Outras que são para o seu Pedro, mas não são para mim. E de acordo com as promessas do Senhor, de acordo com aquilo que Ele coloca no nosso coração, Ele incendeia no nosso coração, de acordo com aquilo que Ele fala ao longo da nossa vida, associado ao comportamento que eu tenho diante desta promessa, eu posso exigir algo chamado herança. A herança, ela está diretamente relacionada à promessa, mas ela está condicionada ao recebimento e ao comportamento no decorrer da promessa. Não há herança sem promessa. Porém, a promessa vem antes da herança. Diante disso, queridos, eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos ler 3 textos. Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1. Essa semana, Deus falou comigo tremendamente nesse texto, e eu não tinha para quem pregar, preguei para minha esposa em casa. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 1, no versículo 19. Quem achou diz achei. Deuteronômio 1, 19. Nós vamos ler até o 36. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades deveremos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Você pode falar comigo? É terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que adiante de vós por tudo caminhou, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração
verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Um pouquinho para frente, para o livro de Josué. Josué, capítulo 14. Glória a Deus. Josué, capítulo 14, versículo 6. Amém? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Você pode falar comigo? E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda, hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte do que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e os grandes e as fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Amados, vamos entender isso e vamos associar o tema de hoje, promessa e herança. Existiu uma comissão. Uma comissão significa um comissionamento, significa um grupo de pessoas que foi comissionado, que foi responsabilizado em espiar a terra. Um texto muito conhecido. Muitos, inclusive, compreendem que quando lemos apenas o livro de Números, no capítulo 13, quando há um relato muito parecido com Deuteronômio, no livro de Números aparece um texto dizendo que o Senhor os comissionou. Mas, na verdade, a comissão ou a ideia de espiar a terra não foi do Senhor, foram dos próprios israelitas. Esse texto de Deuteronômio diz que eles chegaram-se a Moisés e disseram: que tal, antes de entrarmos à terra, nós espiarmos a terra? Amados, existe um contratempo aí, existe um problema que ia ser resolvido. Existe algo que nos chama a atenção. Deus, quando leva aquele povo pelo deserto, e
não cabe aqui dizer, mas permite que aquele povo morra no deserto, a geração inteira, e apenas aqueles que nasceram ali durante aquela peregrinação puderam entrar na terra, exceto Josué e Caleb. Deus os leva até ali e diz: olha, esta é a terra que eu dou a vocês. Deus fez uma promessa, fala comigo, promessa. Eis que a terra que eu dou a vocês corre leite e mel. Deus olha para eles e diz: eu dou esta terra a vocês. Deus prometeu, disse: eu certamente serei com vocês. Mas aí, os homens, como nós, como eu e você, resolvem ajudar a Deus. Resolve dar uma ajudinha. Você já tentou ajudar Deus alguma vez? Olha para o lado aí e fala a pessoa que está perto de você: você já tentou ajudar Deus? E quando nós tentamos ajudar Deus, nós nos frustramos. Porque Ele é perfeito e nós não. Isaías 55 diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Por isso, amados, quando nós tentamos dar uma ajudinha para Deus, isso acontece muito em relação a namoro, casamento. Deus, eu conheci uma pessoa, agora o Senhor, eu conheci ela, agora o Senhor mude o coração dela. Ou seja, muitos casamentos frustrados começam assim. A pessoa conhece uma pessoa que tem uma má índole, problema de caráter, problema de relacionamento, dificuldade, pecados obscuros. Aí na hora de conhecer, na hora de se relacionar, beleza. Aí depois vai para os pés do Senhor: Senhor, muda o caráter dessa pessoa. Você ajudou a Deus. Na hora de você fazer um negócio: mas esse carro, olha que carrão, olha só, é uma parcela só de 1.500. É só 1.500, olha só o que presente que Deus preparou para mim. Certamente esse carro, ele foi oferecido para mim. Deus vai me dar condições de pagar. Talvez Deus não falou isso para você. E aí a gente vem querer ajudar Deus nos projetos. Forjai projetos e eles serão frustrados. Querido, Deus não compactua com coisas que Ele não prometeu. A promessa do Senhor e a herança do Senhor, elas caminham juntas. Você está entendendo? Não há possibilidade de Deus te dar como herança aquilo que Ele não prometeu. É por isso, amados, que o texto de Isaías diz que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Vamos voltar para o tema? Deus, Ele prometeu: olha, essa terra eu dou a vocês. Mas os homens tentaram ajudar o Senhor e mandaram espias. Por que Deus não queria no princípio, no plano original, que eles fossem espiar? Por que Deus queria simplesmente montar o seu exército, dar a estratégia, mandar invadir e tomar a cidade, como aconteceu a partir de Josué? Porque Deus conhecia o que estava no coração. Deus conhecia a capacidade de percepção daqueles homens em relação ao problema. Prova disso, Naivo, que eles vão em 12 e 10 voltam assim. 10 voltam tremendo, Leandro, dizendo: não, nós não vamos. Esse lugar não é para nós. Por quê? Porque as cidades são fortificadas até o céu. Lá residem gigantes, os filhos de Anak. Eles são muito fortes e nós seremos esmagados, nós seremos consumidos. Nós somos como gafanhotos. Não, nós não podemos. Mas Deus disse que eles podiam. Deus disse: sim, é para vocês. Mas aquilo que entrou no coração foi aquilo que o olho enxergou. Por isso, queridos, a Bíblia diz que havia em Caleb
um outro espírito. Mas há em Calebe, mas no meu servo Calebe, diz o Senhor, há um outro espírito. E Calebe, amados, quando volta, diz, espera aí, a terra que nós fomos espiar é terra boa. Dá uma olhada no tamanho do cacho de uva. A Bíblia diz que eles carregavam em 2, numa vara, um cacho de uva. Dá para imaginar um negócio desse? Né? Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa, eu acredito porque está na Bíblia, senão eu não acreditava. A Bíblia diz que eles voltaram dizendo, aquela terra é muito boa, olha só os frutos da terra que a gente trouxe. Mas, amados, quando nós nos deixamos envolver pela pressão, pelas coisas que nos cercam, nós tornamos a promessa do Senhor pequena, enquanto que a promessa do Senhor é que deve nos dominar. A promessa do Senhor é que deve dominar o nosso coração, não os gigantes que nos cercam. Você está recebendo essa palavra? Você não está proibido de falar glória a Deus, aleluia, amém, tá bom? Em Calebe se encontrou um outro espírito. E eu quero aqui fazer uma transição, dizendo para você o seguinte, quem era Calebe? Aleluia. Calebe era filho de Jefoné, quenezeu. Sabe o que isso significa? Calebe não era israelita, sangue puro. Quenezeu, Everaldo, eram os filhos de Quenaz. Quenaz era um dos povos que foi desposado ali na passagem dos israelitas. Foi um dos povos que se juntaram aos israelitas e acabaram tendo relações e se misturaram e depois se tornaram também integrantes da promessa. A Bíblia não fala da mãe de Calebe, mas fala que o pai dele se chamava Jefoné quenezeu. Ou seja, amados, Calebe não era nem sangue puro israelita. Calebe foi enxertado. Fala comigo, Calebe foi enxertado. Aleluia. Nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouco, mas guarde isso. A promessa, queridos, ela se revelou de maneira muito clara e evidente no coração daquele que não estava ali debaixo da grande promessa, mas aquele que se apoderou da promessa. A promessa sempre vem antes da herança. A promessa deve gerar esperança e paciência. Mas a promessa exige atitude. O que eu aprendo com isso? Primeiro, a promessa vem antes da herança. Existe uma ordem hierárquica. Você sabe o que é hierarquia, não sabe? Você sabe o que é prioridade, o que vem antes, o que vem depois. Não há possibilidade de tomar posse da herança sem que esta herança tenha sido me prometida. Não há herança sem promessa. E receber vem antes de ocupar. Vamos fazer um paralelo aqui? Por que a Bíblia diz que o que gera, o que efetivamente faz se consumar o casamento é o ato sexual? A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, e os dois serão uma só carne. O que isso significa? Significa, amados, que quando um homem recebe uma mulher, promessa, eles se tornam uma só carne. E eles passam a desfrutar da herança, que é a família, o casamento. Mas quando nós invertemos os fatores, quando nós invertemos as prioridades, quando nós colocamos a carroça na frente dos bois, nós estamos tentando ajudar a Deus. Nós estamos tentando dar uma ajudinha, um empurrãozinho, dizendo, Senhor, olha só, eu experimentei. Espera aí, você então quer receber para depois buscar a promessa? Você quer então que aquela pessoa que você já recebeu, ela se torne para você uma promessa? Não.
receba a promessa e desfrute da herança. Você está entendendo? Amados, quando Jesus estava para ser levado aos céus, ele falou: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. Amados, o que Jesus fez? Ele entregou para aquele povo uma promessa. Você está me entendendo? Agora, vamos tentar entender o que poderia ter acontecido com aqueles cristãos, com um Pedro da vida, se tivesse tentado pregar para 3.000 pessoas, sem receber a promessa. Qual era a promessa? O Espírito dele, o Espírito do Senhor. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Essa palavra poder se refere ao quê? À própria presença dele, ao próprio Espírito dele no coração deles. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso falar aqui de maneira clara, mas se o Espírito do Senhor não estiver no meu coração e no seu coração, tanto eu não vou conseguir me expressar, quanto você não vai compreender essa voz. Você não vai compreender essa palavra. Você não vai compreender aquilo que o Senhor quer dizer para você. A promessa do Senhor de poder para mim e para você, ela se cumpre em Pentecostes. E ela se cumpre quando nós aceitamos a Cristo. Certa vez, queridos, a Bíblia diz ali no livro de Atos, que existiam alguns, esqueci o nome agora que a Bíblia traz, mas existiam pessoas que expulsavam demônios e eram chamados de ambulantes. Existiam profetas de Araque. Por quê? Porque eles observaram o que os cristãos estavam fazendo, observaram o que Paulo fazia, e foram tentar expulsar o demônio. E o demônio olhou para eles e falou: escuta aqui, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas e vocês quem são? Hã? A Bíblia diz que eles levaram uma sova. Sabe o que é sova, né? Eles levaram uma sova. Ou seja, queridos, eles tentaram se apropriar da herança sem terem recebido a promessa. Eu recebo a promessa e eu aguardo e a herança vai vir. Aqueles homens, queridos, que esperaram em Jerusalém, eles foram revestidos de poder, mas quando Jesus pregava, eram multidões, ele parava numa casa, nem a porta, tinha lugar à porta. Essa semana mesmo eu preguei essa palavra para um rapaz, não havia lugar nem na porta das casas por onde Jesus passava. Jesus ia para os lugares desertos, e as pessoas descobriam onde é que ele estava, as pessoas iam atrás para ouvir a palavra. Mas, fala comigo, mas, no dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar, até que ouviram-se do céu um barulho como de um vento impetuoso, e desceu sobre cada um deles línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Multidão? 120 pessoas. Cadê a multidão? Desistiu no meio do caminho. Caleb recebeu a promessa com 40 anos. A Bíblia diz que ele, quando viu que as terras estavam sendo divididas, depois você lê todos esses textos, quando Josué estava lá dizendo: olha, isso aqui é para essa tribo, isso aqui é para essa tribo, isso aqui é para essa tribo, e Caleb estava inserido, enxertado na tribo de Judá. Olha a profecia. E a Bíblia diz que Caleb chegou lá na portinha da tenda de Josué.
Condar. Fala, escuta. Falou, eu tenho uma herança para reivindicar. Quando eu tinha 40 anos, o Senhor me prometeu que a terra que eu coloquei os pés, Ele me daria. E hoje eu tenho 85 anos. Então eu estou aqui para reivindicar a promessa. Aquele monte lá é meu. Aleluia. Mas, amados, tem um porém nessa história. A promessa só vira herança diante da minha atitude. A primeira atitude de Caleb, perseverança. Fala comigo, perseverança. Não é uma semana, não é um mês, é 45 anos. Perseverança, amados, ela nasce da paciência. Perseverança é algo relacionado à questão espiritual, sim. Mas paciência está relacionado ao nosso temperamento, à nossa forma de agir. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, que o espírito ele é formado de vários gomos e forma um fruto. E um desses gomos se chama paciência. Fala para a pessoa do seu lado aí, paciência. Oh, coisa difícil de encontrar nos dias de hoje. Vou usar o exemplo do Diomar aqui, né? Fazer propaganda para o portal Itaipu. Quando a internet não está boa na sua casa, você fala, tranquilo, eu vou reiniciar o modem, esperar um pouquinho, já vai voltar. É assim que você faz? É? Lembrei dos 7 meses agora. Né? Não é assim, fala comigo, não é assim. Não é. Eu me lembro que a Rebeca era pequenininha, mas pequenininha, ela mal conseguia manusear o celular. Um dia ela jogou o celular no sofá, aquilo ficou gravado no meu coração. Eu falei, que foi, filho? Ela falou, não tem internet. Você lembra disso, amor? Lembra? Ela tinha um celularzinho branco, né? E ela lá, jogou o celular. Que foi, Rebeca? Não tem internet. Nós vivemos, queridos, nós estamos sendo gerados no meio de um ambiente que não nos ensina a ter paciência. Eu sou daquele tempo, assim, bem depois do Everaldo ainda, né? Em que ia para fora, Everaldo, você vai lembrar disso, ia para fora, tinha aqueles canos de antena comprido, quando não era num bambu, né? Aí ia girando, para, tá bom, para, volta, tu tá rindo, né, Nedir? Tu passou por isso? Tá bom. Aí tinha aquelas televisão grandona chamada Telefunken. Lembra não? Telefunken. E meu pai tinha uma que tinha um vidro verde na frente. Ou era azul. Tinha também? Só tem velho aqui hoje. Né? Tu não teve isso, né, Renato? Não, o Renato é novão. Né? Bombril na antena. Não, mas o mais interessante é que aí ficava passando aquelas listras pretas, né? Amados, glória a Deus. Tinha dias que não pegava. Aí inventaram uma caixinha chamada UHF. Aí você ligava a antena naquilo, a transmissão não era mais em VHF, era UHF. Daí inventaram aquelas anteninhas boca de jacaré, né? Morremos? Não, eu vou falar uma coisa, não sei se eu deveria falar. Muito antes, nós não éramos contaminados por tanto lixo que chega à nossa casa por meio da televisão, por meio das redes sociais. Hoje, nós não nos contentamos mais com 5, 10 mega. Nós queremos 50, 100 megas na nossa casa. É assim. Pastor, os tempos mudaram. Claro que mudaram, os tempos mudaram. Mas os tempos fizeram com que nós também mudássemos. E a Bíblia diz que nós devemos nos focar e confiar no Senhor, e não nos estribar no nosso entendimento. Quando isso começa a inverter os valores, quando essas coisas começam a entrar no nosso coração,
nós fugimos da promessa, nós queremos tomar posse da herança. Eu ouvi uma mãe dizer: filha, vai primeiro e mora com o rapaz, depois se der certo vocês veem se querem casar. Eu ouvi isso com os meus ouvidos. O número de mães que levam filhas ao ginecologista para sugerir anticoncepcional, não é por uma questão de saúde, por uma questão de relação sexual antes do casamento. Uma geração que perdeu os princípios, uma geração que quer tomar posse da promessa, quer tomar posse da herança, mas não tem promessa. Não, é preciso voltar à essência. Isso não é coisa de velho, isso não é coisa de cafona, isso não é coisa de gente atrasada, isso é coisa de cristão. Isso é coisa que faz a presença do Senhor ser viva na nossa família, na nossa casa. Contentai-vos com o seu soldo, contentai-vos com o que você tem. É isso que a Bíblia fala. Tenha convicção de que aquilo que Deus te deu, Ele está suprindo. Não fica olhando para o vizinho: mas o meu vizinho, meu cunhado já trocou de carro e eu não troquei. O fulano lá foi viajar para umas férias lá para o Caribe. Eu tenho que dar um jeito de ir, querido. Se isso não for promessa do Senhor para a tua vida, tira do teu coração. Para de se comparar. Se Deus falou com você, Ele vai cumprir. Não forje projetos, porque eles serão frustrados. Frustrados. Sabe mais uma coisa que eu aprendo com o Caleb, queridos? Olha só, o tempo não apaga a promessa. O tempo não apaga a promessa. Eu quero dizer uma coisa: o braço de Caleb estava apoiado aonde? No entendimento dele? Na capacidade dele? Na promessa do Senhor. Na confiança do Senhor. O vigor físico é fortalecido pela promessa. Ele mesmo disse: já faz 45 anos que essa promessa chegou aos meus ouvidos. E hoje eu estou com 85 e estou como que naquele dia. Aleluia. Sabe o que isso nos ensina? Que a promessa nos dá saúde. A promessa nos dá vigor. Se a promessa de Deus está demorando na tua vida, use a promessa para se fortalecer fisicamente, espiritualmente, mas não fique murmurando na sua tenda. A Bíblia diz que aqueles que foram e voltaram com relatórios negativos, murmuravam aonde? Na tenda. Eu vou só dar uma reclamadinha, o Deus não vai ficar sabendo. É você que pense, seu pamonha. Deus, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo, Ele conhece tudo. No livro de Josué, de Números, perdão, diz que aqueles que chegaram com relatório negativo foram consumidos de praga. Foram consumidos. Morreram imediatamente. Mas Caleb não recebeu praga, não morreu, pelo contrário, teve a sua saúde fortalecida. Esperança e paciência andam juntos. Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode levantar sua mão e dizer assim: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Não alimente a sua memória com coisa que te destrói. Não alimente a sua memória com coisas que vão tirar a tua esperança. Não alimente a sua memória com fofoca.
Não alimente a sua memória com pessoas descrentes. Não alimente a sua memória com exemplos negativos. Não. Alimente a sua memória. Esteja guardando na memória aquilo que pode te fortalecer em esperança. Busque aí o que tem ocupado a sua memória. O que você tem se lembrado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? O quê? Muitas vezes, amados, nós perdemos grandes oportunidades de aproveitar aquilo que Deus nos dá, porque nós guardamos aquilo que não presta. Como diz a pastora Viviane, muitas vezes o diabo, ele não consegue tirar o ambiente, o momento, mas ele tira a celebração. Sabe o que isso quer dizer? Muitas vezes, amados, o diabo ele não consegue impedir você de vir para o culto, mas ele vai colocar algo no contexto para tirar a tua paz e para que você não ouça a palavra como deveria ouvir. Quero fazer uma pergunta para você. Será que nos momentos que precedem, que antecedem a forma de Deus falar com você, será que não são nesses momentos que a turbulência começa a aparecer? Observe as dificuldades, problema com os filhos muitas vezes, coisas pequenas. Por quê? Porque aquilo que vai para o nosso coração vai alimentar a nossa esperança. É o inimigo tentando tirar a celebração. Quantos casais que brigam por coisas tão pequenas. Coisas pequenas, releve. Tenha compaixão, tenha paciência. Muitas pessoas que nós atendemos com problemas no relacionamento, nos casamentos, a grande maioria não é por traição, por mentira, não. É por falta de perdão, de coisas pequenas. Escolha ser feliz e nem sempre ter razão. Coloque na sua memória aquilo que pode te dar esperança. Não fique alimentando com as coisas passadas, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas, passadas, já se foram e tudo se fez novo. Amados, eu já estou quase encerrando. Sabe quem que morava naquele Monte Hebron? Os Anaquins. Fala comigo, Anaquins. Isso é coisa de professor mandar repetir, tá? Anaquins. Os Anaquins eram descendentes de Anak. Sabe o que significa? Sabe qual é a característica deles? Gigantes. Então, observe. Josué distribui a terra. Lá no meio do território de Judá, sobrou um monte Hebron. Ninguém ainda havia ido lá para tirar aquele povo. Sabe por quê? Porque eram gigantes. Mas a promessa para Caleb era do Monte Hebron. Ele chega para Josué e fala: eu estou com 85 e eu estou com o mesmo vigor de quando eu tinha 40, tanto para entrar na guerra quanto para sair da guerra. Isso é fé. Sabe quem era gigante? Descendente de Anak? Um cidadão chamado Golias. Golias era um Anaquim, infiltrado no meio do povo filisteu. E quem estava confrontando, enfrentando, quem estava desafiando o exército do Deus vivo? Diante da situação que Davi chega lá. Golias. E Davi chega e diz assim: o quê? Você desafiando o exército do Deus vivo, não tem ninguém para lutar com ele? Eu vou. Será que tem alguma coisa parecida entre Caleb e Davi? Tudo. O espírito diferente. Quando Samuel, eu falei isso domingo passado, quando Samuel chega na casa, Tiago, de Jessé, e se esbalda
com a força e a beleza de um dos irmãos, dizendo, certamente este é o rei. Deus olha para ele e fala assim, não se engane, vocês olham o exterior, eu, porém, vejo o coração. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Caleb e Renato voltam de espiar a terra, ele relata segundo o que sentiu no coração. Vocês estão me entendendo? O gigante estava diante de Davi e um povo gigante estava diante de Caleb. Não importa. O Caleb foi lá e tomou um monte. Expulsou os gigantes. Porque a promessa é o que fortalecia o coração e a vida dele. Tem gigante na sua vida? Qual é o gigante que tem te afrontado? Ah, tem um gigante aí, mas quem vai eliminar esse gigante da minha vida é o Senhor. Sim, o Senhor vai te dar força, mas a promessa é para você. Deus não foi lá e eliminou os anaquins. Foi Caleb que foi e tomou o monte para ele. Amém? Atitude. Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu quero concluir essa ministração lendo um último texto. Romanos capítulo 11. Romanos, no capítulo 11, versículo 13. A Bíblia diz: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação ou os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será no seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias na massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, e nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado, da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Me perdoe pelo texto longo, mas Paulo está dizendo aqui que os ramos naturais da oliveira foram cortados. A oliveira, Israel. Os ramos, o próprio povo.
Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele, Jesus, veio para o que era seu, veio para o povo judeu, mas estes não o receberam. Fala comigo, não receberam. Deu-lhes então o direito de serem chamados filhos de Deus, todos os quais o recebem. Eu e você, ou aqueles que não herdaram a promessa por serem o povo original, nós somos enxertados. Caleb era quenezeu, ele herdou a promessa depois do enxerto. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos gloriar por isso, porque quem nos fornece a seiva, o alimento, é a raiz. E nós devemos cuidar para que, mesmo depois de enxertados, nós não sejamos cortados. Talvez aqui nós poderíamos entrar num dilema, dizer que não, depois de uma vez enxertado não corta mais. Paulo está dizendo que mesmo depois de enxertados, nós podemos ser cortados. O que faz a diferença? A promessa que eu recebo no coração, a forma como eu lido com essa promessa, as atitudes da minha vida, a perseverança, a paciência. A promessa é para todos nós. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A promessa, queridos, é para todos aqueles que recebem a Jesus. Mas como eu lido com esta promessa vai fazer a diferença na hora de tomar posse da herança. Quero orar com você. Você que precisa talvez se reconciliar com o Senhor. Se tem algo na tua vida que precisa ser consertado, talvez essa palavra te impactou de uma forma que você levanta sua mão hoje e diz: Senhor, eu quero consertar, eu quero reestruturar a minha vida. Queridos, o amor do Senhor é inimaginável. As bênçãos do Senhor, elas não têm fim. Deus não está tirando a promessa de você. Ele está falando com você para que as suas atitudes e as minhas atitudes, as nossas atitudes, possam ser realinhadas, possam ser ajustadas. Tem algo que te fere quando você lembra do passado? O Senhor hoje diz: eu quero curar isso. Eu quero que você comece de novo. Feche seus olhos.